Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Oi, pessoal, que bom receber vocês aqui, mais um episódio do nosso podcast do Grupo Colcha. É sempre muito prazer estar aqui gravando esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que tem o objetivo de levar informação, de compartilhar histórias lindas, deixar uma pontinha de esperança, um quentinho aí no coração de quem já viveu, né, luto, de quem já entregou um filho para o céu. E compartilhar essas histórias tem esse propósito. E a gente agradece muito o Grupo Zelo por estar conosco nesse projeto. Então, eu vou ler um testemunho muito especial em agradecimento a esse nosso parceiro, que só através dele foi possível a gente tirar esse projeto, por mais que a gente sonhe, por mais que a gente deseje. Ter um grande parceiro que pensa igual, com os mesmos valores, é muito importante. Então, o Grupo Zelo se uniu a nós aí para apoiar esse projeto de acolhimento ao luto, compartilhando a nossa missão de dar voz e luz a essas mães que já perderam seus filhos. Criada para oferecer apoio completo ao luto, a empresa promove despedidas diferenciadas, marcadas pelo carinho e respeito à jornada de cada pessoa, que vem de encontro ao nosso projeto de tentar levar esse momento de desespero, esse momento tão sofrido, ser pelo menos respeitoso, mais amor, valorizar o amor de cada filho que passa na nossa vida. E a parceria com o Grupo Zelo, líder desse segmento funerário, é fundamental nessa jornada. Desde 2017, o Zelo tem atuado com dedicação em todo o território brasileiro, proporcionando despedidas mais leves e humanas, e o nosso trabalho no Grupo Colcha está alinhada com a missão do Grupo Zelo. E gostaríamos de agradecer a esse grande parceiro, e hoje a gente está aqui recebendo a Thalita. A Thalita, ela é veterinária. Ela começou a contar suas histórias nas redes sociais e hoje ela trabalha como influenciadora, criando conteúdos na rede social. Hoje ela é a principal referência de influencer no ramo de decoração de casa e maternidade em Belo Horizonte. E é mãe de 3, né? A Thalita viveu uma história da Luísa. A Luísa é sua primeira filha, que virou um anjinho. E hoje ela tem as meninas, a Bela e a Vitória, que foi uma gestação gemelar arco-íris que veio depois da história da Luísa. Queria te agradecer muito a presença. Thalita acompanhou o pré-natal comigo das meninas e a gente viveu uma conexão muito linda. E hoje está aqui, né, como mãe, como influenciadora, como uma mulher que gestou 2 arco-íris num pré-natal desafiador, para compartilhar um pouquinho a história com a gente. Obrigada, Thalita. Mãe de meninas. Universo Totalmente. cor-de-rosa. Totalmente mãe de meninas. Conversando, né, com a doutora Mônica, gente muito, né, especial na nossa vida, da nossa família. E que honra estar aqui contando. Vocês, gente, vocês fazem um papel incrível. É incrível o trabalho de vocês, o trabalho do Grupo Colcha.
realmente eu não conheço um grupo, vocês criaram uma comunidade mesmo, né? Muito importante. No Brasil, vocês são muito importantes. Então, tá aqui contando da Luísa, da história da Luísa, do propósito dela, tá sendo muito especial. Eu acho que você falou uma palavra importante. Esse aqui é o nosso propósito, né? Sempre que a gente... E eu falo muito essa frase assim, nenhuma dor é em vão. Todo filho que passa na nossa vida nos ensina grandemente e às vezes, por mais difícil que seja, a gente acaba encontrando para que veio, como foi. No começo de tudo é muito difícil para todas, né? A gente fica muito envolvida ali no luto e nem é também às vezes ali no começo para a gente ficar procurando um porquê, mas depois ele vem. Ele vem e a gente entende um pouco ali do propósito, sempre tem um propósito e pode nos trazer um pouco sim de conforto, né? Ele saber que a gente, no meu caso, ajudar algumas pessoas com informações, no caso do Grupo Coach, acolhendo, né? Então, é muito importante, sim. Conta pra gente um pouquinho da história da Luísa. A Luísa foi uma gestação que eu estava ali brincando com ela. Brincando de casinha, uma gestação colorida, uma gestação que se resumia em montar ali um enxoval. Eu era nova, né, assim, em questão até mesmo de mentalidade. Eu achava que era tudo ali muito colorido. Ela foi para mim realmente um começo de gestação até as 24 semanas. Eu não passei mal, eu não tinha aquela questão de ficar doente de enjoo, nem nada. Então, eu curti aquele começo de gestação mesmo, me empenhando em criar, em compartilhar, né? Porque eu compartilhava a decoração do quartinho, a decoração, comprava uma roupinha para ela, eu compartilhava. Então, era tudo muito colorido. Era a primeira neta da minha mãe também. Então, era tudo muito ali bonito. Você fala porque você era jovem, Isso. saudável, Isso. engravidou rápido e estava tudo... Engravidei rápido. Sem nenhuma... Né, sem nenhum pensamento de que algo poderia sair. Não, diferente daquilo. Para mim era impossível. A gente sabe daqueles diagnósticos assim, né, que são dados ali dentro do consultório, que, né, nada pode ser feito, algo como fatalidade. A gente sabe desses diagnósticos, mas para mim, fora disso, era impossível acontecer algo de diferente. Engravidou, vai gerar, vai ter seu filho. Pronto. Então, eu lembro que assim que eu descobri o positivo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um plano. E do plano, eu liguei do plano mesmo e procurei um obstetra ali que atendia. E dali já parti pro pré-natal, sabe? Achando que estava bem atendida, que seria uma ótima assistência ali de pré-natal. E nisso foi até o último minuto mesmo. Eu estava realmente achando que estava ali, né, sendo bem atendida no pré-natal, porque os problemas começaram a aparecer, mas sempre falava que estava tudo bem. E eram problemas que não era de difícil diagnóstico, né? Então, assim, eu cheguei até as 24 semanas sem um morfológico, sem um Doppler, sem suplementação, sem assistência mesmo. O básico não foi feito, né? Eu sei que eu vejo, né, as histórias até dos outros podcasts, eu vejo as outras mães falando que a assistência foi bem feita ou que o meu nem o mínimo foi feito, sabe? Então, assim, sobre fatalidade, no meu caso não existiu a fatalidade, ela realmente não teve um diagnóstico, sabe?
Eu lembro que eu cheguei no pronto-socorro e eu estava com a pressão de 15/9. Estava a pressão muito alta e nada foi feito também. Então, foi um dia... Aconteceu, mas dava para ter sido... Eu tenho em mente que dava, sim, para ter sido contornado, sabe? E aí, quando você chegou no pronto-socorro, e aí, tipo assim, até então tava tudo indo bem, tava caminhando, um pré-natal, as redes sociais, compartilhando, né, a vivência até então alegre, feliz, leve da história da Luísa. Isso. E aí, Leve. de uma hora para outra, Isso. você foi para a maternidade. Na verdade, eu lembro de ter... Eu sei exatamente quando a Luísa partiu. Eu estava dormindo. Eu lembro exatamente. E eu senti uma angústia muito grande. Muito grande. Eu lembro... Parece... Sabe quando você tá num pesadelo que você quer acordar? Eu não lembro do sonho. Mas sabe quando você quer acordar e se acordar assustada? Foi isso. Eu tive aquela sensação. Foi de madrugada. Eu tive aquela sensação ruim. E eu acordei. Eu pensei, gente, que coisa ruim. Uma angústia muito ruim. Nunca senti aquilo na minha vida, assim, uma coisa muito ruim. E eu lembro que eu acordei o Júnior, eu falei assim, nossa, uma coisa estranha. Ele tá assim, não, tá tudo bem. Aí, falei assim, amanhã eu vou no médico. Eu não tô sentindo mal. Não era mal, era uma angústia muito ruim. E aí eu lembro que... Você já sentia ela mexer? Muito pouco. Ela não... Aí que eu percebi, porque na gestação das meninas, arco-íris agora, por mais que eu sei que eram 2, então mexia mais, mas ela nunca foi uma bebê que mexia muito. Nunca foi. Ela sempre mexia muito pouco. E nesse dia, aí passou a noite, passou a madrugada, com aquela angústia, e no dia eu acordei de manhã, já acordei, já liguei pra médica, mandei uma mensagem pra ela, e falei assim, doutora, eu não tô sentindo a Luísa mexer. Aí ela falou assim, mas não tá mexendo mesmo? Nada? Porque se não estiver mexendo nada, então você vai pro hospital. Aí eu falei assim... Aí eu tinha feito um ultrassom antes. Simples, né? Era uns 3 dias antes. 3? Poucos dias antes eu tinha feito um ultrassom. Simples ultrassom. E ela falou assim, não, mas no ultrassom não tava tudo bem? Aí eu falei assim, não, tava tudo bem. Eu não tinha levado ainda o ultrassom pra ela. A gente tem uma consulta marcada pra levar esse ultrassom. Mas a médica do ultrassom tinha falado que tava tudo bem. Mas eu não tô sentindo ela mexer. Ela falou assim, não, então vai pra maternidade. Se você se acha melhor, pode ir pra maternidade. Fui pra maternidade, chegando lá, ela procurou. Não escutou. Não escutou. E aí eu lembro que quem me atendeu ficou até nervosa, assim. Tô escutando, não tô escutando. E era no final de semana, não tinha nenhum ultrassom. Gente, eu não acreditei quando ela me falou que não tinha ultrassom. Porque a gente da veterinária, a gente tem ultrassom no final de semana. Eu falei assim, o quê? Aí eu falei assim, não tem ultrassom. Aí eu falei assim, não, você tá brincando. Eu achava que tinha um ultrassom escondido lá. E ela falou assim, não, tem alguém aqui, você não tá querendo fazer o ultrassom dela. Tem alguma coisa errada e ninguém tá querendo fazer o ultrassom porque não tá querendo me dar notícia. Não é possível. Ela, não tem. E eu lembro que eu saí do hospital, do Otaviano particular, fui pro... Aí minha mãe tá assim, não, você vai saber aonde? Ela, o quê? Você vai no Odilon Beres, que lá tem ultrassom. Eu tenho certeza que tem. Eu saí de lá e fui pro Odilon Beres de ultrassom, pra fazer ultrassom. E a moça chegou e falou assim, não tem ultrassom. Ela tá assim, gente, mas como vocês vão fazer? É emergência, como vocês fazem? Ela, não tem ultrassom, eu vou ligar. Isso, minha obstetra sumiu. Eu ligava desesperada pra ela, tem acontecendo alguma coisa. Ela parecia que ela tava numa viagem e ela não me atendia de jeito nenhum. E essa médica plantonista do Odilon Beres falou assim, Thalita, eu vou arrumar um ultrassom pra você. Vou ligar pra uma amiga minha que ela dá plantão no Mater Dei e ela vai tentar te atender lá. E eu lembro que ela ficou ligando lá
E eu não lembro o nome dela, dessa doutora, mas ela me atendeu, era plantonista lá do Odilon Mendes. E ela conseguiu o contato e eu falei assim, não, você me fala que daqui eu já vou pra lá agora. E aí eu encontrei com essa doutora lá no Mater Dei, pra ela fazer ultrassom pra mim. Aí chegando lá no Mater Dei, na hora que ela colocou, assim, tinha um silêncio na sala. Um silêncio. Na hora que ela colocou com o Doppler tudo ali na cabecinha, que não tinha. Eu olhei assim. Eu lembro que minha mãe também estava comigo, o Júnior. Eu olhei pros dois. Aí minha mãe já. O que foi, Thalita? Já começou. Eu fiz assim. E a médica só fez assim. A Luísa não tá mais. Eu pensei, foi aquela hora à noite que ela foi embora. Senti na hora, sabe? Que ela tinha partido naquela hora. E aí na hora que ela me deu o diagnóstico, aí começa assim, né? Do Caio. Não, assim, queria sumir. Queria sumir. Se eu sumisse junto, pra mim tava bom. Sabe aquela hora? E é estranho porque ao mesmo, a gente sempre tem medo da morte. Olha, é muito estranho porque, mas aquela hora, a primeira vez que eu não tive medo assim de morrer. Não Porque tive. a gente tem vontade de morrer junto. Não tive medo de morrer. Se falassem comigo, podia me levar junto, que eu não ia ter medo. Parecia que eu ia encontrar com ela lá, então tava bom. Sabe? Então, foi a primeira vez que eu falo que eu não tive medo ali da morte de ir junto. E a partir dali, também é um desconhecido, porque eu não sabia de nada que pela frente. E agora, né? Não tava na hora de nascer, não tava na hora de... Aí você foi internada, voltou pro hospital. Aí voltei pro Otaviano. E aí eu pensei, meu Deus, e agora como que vai ser? Eu lembro que eu tremia por dentro. Tremia. E eu lembro de uma foto sua, que foi quando eu te conheci. Uma foto com você com o braço, um soro. E contando um pouco, né, da despedida. A Luísa se foi, algo nesse sentido. Foi você mesmo que fez esse post? Fui eu mesmo que fiz o post. E eu ainda estava lá. Eu ainda estava no processo de indução. Porque quando te dá a notícia, a primeira coisa que você pensa é que você vai para cesárea. Aí depois vem a explicação, né, da indução ser melhor. E aí você meio que entende assim, mas no primeiro momento você quer optar, né, pela cesárea. Você quer sair daquele lugar de urgência. Que é justamente uma das coisas que a gente fala muito do Grupo Coxa, né? Da assistência, da importância do acolhimento, do desespero inicial, porque é isso que você falou. Inicialmente, a gente quer sair daquele lugar, resolve tudo logo, mas não vai se resolver tão rápido. Perder um filho é um processo, né? E viver o parto vaginal te traz um monte de benefícios. Isso foi muito importante. Muito importante. Até para o seu futuro obstétrico, né? Que é um ponto que a gente fala muito dentro do trabalho do coach. Eu não sei se foi... Não sei se é hormonal, doutora. É hormonal? Okay. Aquilo que acontece depois do parto, mesmo do parto do filho morto que foi, é uma coisa assim que dá... É sério. É um puerpério. E um puerpério já é difícil para um filho vivo, imagina para um filho morto. É muito difícil. Que eu fui fazer a indução e fiquei... Eu não tive o acolhimento daquela questão psicológica. Mas você viu Luísa? Eu vi a Luísa. Foi eu, o Júnior, a médica, e assim, não teve outro profissional. Ela foi acolhedora, assim, sabe? No máximo que ela conseguiu fazer, eu vi nas possibilidades dela, ali na hora, eu vi que ela tentou fazer, sim, sabe? Nas possibilidades que ela Apesar conseguiu. da dor, você tem lembranças leves do dia do nascimento da Luísa? Tenho lembranças leves. Eu não...
A única coisa que eu queria ter dela mesma é uma foto. Você não tem foto dela? Tenho, doutora. Eu tenho foto só da mãozinha dela. Só da mãozinha. Eu não tenho uma fotinha dela completa de rostinho, de todo. Eu lembro que até eu fui... Olha pra você ver, eu pedi assim, tirar uma foto dela. Aí o Júnior ficou meio assim, você quer tirar? Acho que ele ficou com medo de eu ficar olhando aquilo depois. Aí ele falou assim, você quer tirar? Melhor não. Aí eu fui e falei, tá. Que também é uma coisa que a gente defende tanto no trabalho do Colcha, né? Inclusive a Paula, ela é fotógrafa e a gente sabe exatamente a importância desses registros de memória. Eu acho que se tivesse, às vezes, alguém aconselhando eu e ele na hora, ele tivesse falado assim, às vezes até com ele mesmo, não deixa ela tirar, porque isso vai... Isso é com importante. certeza, mas foi uma falta de informação mesmo. Sim. E é esse o nosso objetivo, tá aqui. Ele com certeza, não, a gente vai então. Aí ele ficou meio assim, então tá bom. Aí não tirou. Só tirou a foto da mão. Eu só tenho a foto da mãozinha dela, bem pequenininha. E aí, quando você compartilhou, tá? Eu queria trazer esse assunto porque foi uma situação que eu vivi muito e eu identifico muito com a sua história. Porque a gente já trabalhava, você já tinha o seu Instagram, né, super bombástico, e eu já trabalhava infinitamente aquém, mas assim, já trabalhava com rede social. E levar a exposição do luto para a rede social, como foi isso para você? Para mim, emocionalmente, fez bem, pela questão de, fez bem para mim compartilhar. Pode ser por questão da minha personalidade, para mim, foi bom compartilhar a minha história desde o começo, desde tudo. E também foi bom porque as informações chegaram até mim de diversas formas, para saber que o que aconteceu comigo não foi fatalidade. Então eu tive essas informações. Das informações para mim correr atrás de um diagnóstico, de ter chegado até você, também foi pela rede social. Então, depois eu vi que na época eu tinha uma mensagem antiga. Minha? Sua, doutora, do período. Eu devia ter te mostrado, né? Do período. Eu lembro que quando eu te chamei para a primeira consulta, para poder agendar a primeira consulta com você, pós-perda, você me mandou uma mensagem assim, Thalita, eu acho que eu entrei em contato com você. Quando você compartilhou a sua história, eu recebi infinitas marcações de do seu arroba. Eu recebi uma mensagem de você, doutora, né? E eu acho que eu mandei mesdo, assim, de só solidarizando e te acolhendo de alguma forma. Porque muita gente me marcou. E eu falo assim, porque rede social é muito cruel, né? Assim, é claro que traz uma coisa linda de compartilhar informações e tal. Para mim foi muito importante compartilhar a história do luto da Cecília, porque eu me conectei com infinitas mulheres que já tinham vivido a mesma coisa e perceber que você não é a única, né? Conectar com outras mulheres, se sentir pertencente de alguma forma. Eu recebi muitas mensagens acolhedoras, mas eu recebi também muitas críticas do olhar, tipo assim, tá querendo engajamento, tá querendo ficar famosa com a morte da filha dela. E é um post que dá engajamento. Não tem como falar que não dá, porque as pessoas são curiosas, elas querem saber quem é a obstetra que perdeu a filha dela. Principalmente. E dá aquele boom, né? Mas era a forma que eu soube lidar com a minha dor. Eu também. E eu fui muito verdadeira, sabe? Eu acho que as pessoas viram essa verdade e acabaram ficando as que realmente conectaram comigo, sabe? Você viveu isso? Isso que importa. Foram poucos, foram pontuais essas pessoas, pelo menos que eu saiba, né? Pode ser que no off também tenham gerado esse burburinho, né? Do querer engajamento, mas no geral foram até que foram mais os pontos positivos que chegaram até mim, sabe? Sobre... Porque se você fala, você quer engajamento. Se você não fala... Tá escondendo. Ou então, tipo, tá superando rápido demais, né? E não existe uma superação
de um filho. Não existe superar a perda de um filho. Você acaba convivendo com a ausência daquele filho e você acaba aprendendo a lidar com o seu luto, com a história, com a ausência. Mas ninguém supera, Não, é impossível. né? É impossível. E então E foi através da rede social até que eu cheguei a você. Eu creio que seria um caminho muito mais longo, sabe? Se eu não tivesse te conhecido até a procurar, né? Porque o diagnóstico ali depois pós-perda é muito difícil para todas. E quando você começa a entrar em grupos, conhecer pessoas, você vê o quanto é mais ainda difícil para algumas outras mulheres. Porque não é só ter a relação dos exames, né? É saber interpretar os exames, autorizar junto ao plano de Tudo é saúde, difícil. investir nos que o plano não vai pagar mesmo, e vai e volta e Então você já tá ali cansada pelo luto saca. e ainda tem que, né, lutar contra isso. Lutar contra, eu falo que é lutar contra todo um sistema, Sim, porque vai desde ali no consultório, desde a consulta pós-perda, até realmente se for ali procurar, né, um novo caminho, uma nova... É tudo muito difícil. E aí você criou, né, no seu perfil um grupo fechado. Isso. Como foi? Foi depois, sabe? Foi bem depois. Eu fiquei bem perdida no início, teve o luto ali da Luísa, fiquei muito perdida, mas desde o começo eu queria respostas, porque, né, eu sei que tem mulheres que querem ali se preservar primeiro, não querem, né, procurar nada sobre, viver ali o luto mesmo. Viver o meu luto para mim foi juntar forças para saber o que aconteceu. Porque para mim nunca foi uma fatalidade desde o começo. Então tinha uma resposta. Eu só queria saber qual que era. E eu procurei muito desde o começo. Muito. Eu cogitei. Foi até no começo a ideia, doutora, de pagar curso assim, profissionalizante médico. Eu lembro exatamente de uma doutora que na época ela estava dando um curso sobre suplementação, ultrassom. Eu perguntei, eu mandei mensagem para ela, quanto que é que eu quero pagar para fazer? Precisa ser médica? Olha o nível que eu estava de tão machucada. Você estava na busca de informação, de uma resposta. De tão machucada que eu estava, assim, de desconfiada, de não conseguir confiar mais em ninguém, assim, sabe? Para poder procurar mesmo. E aí eu lembro que eu recebi uma mensagem, aí mais uma vez, né, contando a sua história. Olha, Thalita, doutora, eu recebi muita também marcação sua na época. Olha, doutora Mônica, pode ter acontecido a mesma coisa, doutora Mônica, trombofilia, você já ouviu falar? Eu assim, gente, será que é isso? E aí eu cheguei na doutora e eu mandei mensagem tentando marcar consulta. E na primeira consulta, eu lembro que eu entrei, né, no consultório, e na primeira consulta eu entrei e fui até, né, foi em novembro, foi pouco tempo antes da perda. E eu lembro que que a doutora me perguntou assim, se já queria fazer, né, os exames, né, para poder estar, não, Pouco depois da perda. eu quero agora, né, eu quero já descobrir agora o que está acontecendo. E a gente começou a pesquisar. E a facilidade que foi, porque para algumas mulheres, para fazer os exames já é muito difícil. Para algumas mulheres, entrar no consultório e falar de trombofilia, não. É para sua primeira perda? Não. Deixa para segunda, terceira. Ou, não, é muito caro, gente, muito caro. Muito caro. Não fala Quanto esses vale exames, não, é muito caro. a vida? Você vai querer mesmo? É muito caro fazer esses exames. São exames de sangue, doutora. Você coleta ali no laboratório. Sim. Muito caro fazer. Ou então, eu não sei se falta ali cuidado, ou se falta mesmo a
necessidade do profissional dali fazer o pedido médico com os exames? Eu vou te falar do ponto de vista de cá, né, enquanto médica. Eu tive muito receio também no papel do obstetra, sabe? Logo depois que eu perdi Cecília, eu me coloquei nesse lugar. Tipo, gente, eu deixei a minha filha morrer, sabe? Porque não é fácil fazer um diagnóstico de trombofilia. Nós, enquanto obstetras, não temos uma formação técnica do que é a doença da trombofilia a fundo. Igual hoje eu tenho conhecimento, você tem conhecimento, porque a gente vai atrás, a gente tem um nome, a gente está estudando, a gente entende da doença. Quando você voltou para mim, né, você já sabia tudo de trombofilia. E as redes sociais permitem isso, né? O Google permite que a gente estude e vá em busca de informações boas e ruins. Mas nós, enquanto formação acadêmica, a gente... Tem até várias divergências, né? E a trombofilia, ela tem, então, é uma doença hematológica, né? Quem sabe sobre isso é o hematologista. Só que a gente entra num lugar, e eu falo muito isso, assim, hematologista não trata grávida, obstetra não trata a trombofilia. Então, onde estão essas mulheres que têm grávidas, gestantes, que já potencializam, né? Porque a trombofilia não é uma doença em si, mas é um estado que te deixa no maior potencial de risco. A gravidez já traz esse risco como si só, né? Então, assim, aonde estão essas mulheres que tinham uma trombofilia de base não diagnosticada e aí estão grávidas, potencializam esses riscos, estão perdendo os filhos, né? E é atrás fazer o diagnóstico e saber quais exames pedir, interpretar os exames, tratar a doença. Não é assim. Porque, assim, tem mulheres, né, que tem o pré-natal ali, que não precisa em si do diagnóstico da trombofilia, mas se tá vendo que tá dando tudo errado, que foi o meu caso, porque tem um caso que você sabe que tá fazendo tudo por aquele bebê, tá fazendo tudo ali naquele pré-natal, e tem aquelas mulheres que nem o mínimo foi feito. Sim. Então, assim, se a trombofilia já pode ser traiçoeira para aquelas que fazem tudo, imagina pro que não faz nada, né? Pro pré-natal que não foi feito nada, o mínimo possível. Então, e também o que eu vejo é que na busca do diagnóstico pela trombofilia, você tem profissionais que se divergem ali entre, né? Tem protocolos, o protocolo oficial, que não sou médica, mas no meu ver... Tem mudado, sabe? Mas ainda assim, ele até então eram, né, passar por 3 perdas para fazer o rastreio. Pois é. Mas hoje tem mudado, né? Isso passou para 2, mas eu ainda defendo essa bandeira de que... Mas quando você tem... Cada filho... Mas quando você tem esse protocolo tido como oficial, ainda tem profissionais que se respaldam nele. Sim. Então, já não gostam de fazer muito. E ele existe, tá ali no protocolo oficial, não perdeu 3 ainda, então tá bom. Sabe? Então, ali que mora o perigo, sabe? De você cair nesses profissionais. Então, o que eu vejo é que muitas mulheres entram nos consultórios e acreditam naquilo ali que foi dito, e segue o caminho errado também. E foi aí que você montou o seu Telegram? Isso. Esse grupo? Isso, porque... Meio você foi passando o caminho das pedras para as outras. Para pelo menos para o pessoal não cair no caminho errado, sabe? Porque às vezes sabem da trombofilia, o que eu vejo muito é isso, que às vezes o pessoal ainda conhece da trombofilia, vai correr atrás e ainda corre atrás da informação errada. Eu entrei, né, até contei uma vez para você, em consultório, nessa busca ali de plano de saúde, de autorização, né, das injeções. Eu já sabia que caminho andar, já tinha entrado, já tinha o diagnóstico, né, no seu consultório, mas o plano tinha me encaminhado para um profissional para poder conseguir as injeções, porque tinha que ser um profissional da Unimed. Da Unimed. Tinha que ser um profissional deles, para poder liberar ali o plano. E é um profissional aqui, hematologista, super reconhecido, que eu entrava em vários consultórios
E o pessoal já consultou com fulano, já consultou com ciclano. Hematologista, bam, estrelinha. Entrei e pensei, bom, ele sabe de trombofilia, então não é possível. Entrei, eu já tinha o diagnóstico de 5, né, trombofilias. Histórico de perda. Assim, não tinha... Inquestionável. O seu diagnóstico, de fato, é inquestionável na literatura, né? E ele tinha o porquês de todos. Esse vamos repetir. Esse... Primeiro que a gente chamou de doida, né? Eu sei disso. Você tá com essa doida? Ele chamou de doida. Aí eu... Já não é... Então, assim, são vários caminhos e tem que tomar cuidado. O que eu falo é que tem que tomar cuidado, porque senão você acha que tá ali... Porque tem que ter um protocolo bom, não é só um diagnóstico, né, doutora, também. Não é Tem que saber conduzir. Não é só... Gestante. Não é só você tem trombofilia. Eu tenho trombofilia e pronto, não. Você tem que saber conduzir da maneira certa e montar um bom protocolo. E quando a gente foi depois, né, daí te preparar para engravidar de novo, apesar da gente já ter, mesmo tendo diagnóstico, né, a gente já sabia que enfrentaria um pré-natal desafiador, né, tá? E aí veio uma surpresa. Gêmeas. Eu lembro que eu tava no consultório, eu falei assim, gente, eu mandar uma foto pra doutora Gêmeas. Eu senti muito medo, né? Primeiro eu contar minha sensação na hora do ultrassom. Eu lembro que de todo o pré-natal, o que eu tinha mais medo era o momento do ultrassom. Mas era medo assim, muito medo. E esse meu primeiro ultrassom, eu pensei, gente, vou começar tudo de novo. E como... Esse medo de gestar um arco-íris é inerente à perda, né? Eu falo assim, não tem jeito. Por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente tenha um diagnóstico, por mais que você saiba que tá fazendo diferente, não tem jeito de não ter medo. Não. Quando me mandou mensagem assim, tô distante do meu arco-íris, mas eu tô com tanto medo, como que você faz? Eu vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque não vai passar. Não espera que não vai passar, vai com medo mesmo. E foi assim, eu entrei no consultório na primeira ultrassom, eu tremia de medo, assim, do que tava pela frente. E na hora que me falou que era 2, então assim, gente, eu continuei com medo, porque eu pensei, agora o risco vai ser maior. É engraçado como a gente sempre fica ali no pensando. Na gestação da Luísa, que era tudo colorido, a gente só nunca... Você pensava em algum risco, nessa você só pensava nos riscos. Não, a gente só pensa no pior. A mente da gente só fica programada assim, pronto, então o que pode acontecer? Eu ficava no alerta o tempo todo. E eu lembro que o médico era um senhor, ele falou assim pra mim, doutoração, por que você tá nervosa? Eu tremia assim, parecia que eu ia, qualquer momento eu ia. Ele, por que você tá nervosa? Você já tomou indutor, né? Ele ficou brincando comigo. E eu, não tô brincando, doutor. Eu ficava assim com ele, eu não tô brincando. Aí ele, sabe, tentando ser leve comigo. Não, tá tudo bem, são duas. E ficava assim. E eu falava 2, porque no meu coração, eu sentia, gente, eu sentia que era mãe de menina, a todo momento. E eu saí de lá muito nervosa e falava, Júnior, e Júnior alegre, 2, eu, Júnior todo alegre e eu boicotando ele. Eu, Júnior, não fica assim, tão alegre assim, calma, é muito risco, eu tenho trombofilia e é gemelar, e o risco é maior ainda. E ele brincando, porque ele é sempre muito brincalhão, né? Não, é 2, eu sempre com muito medo. E aí a gente mandou aquela foto. Qual que foi a sensação, doutora, quando a gente mandou aquele ator? Honestamente, veio aquele negócio assim, meu Deus, sabe? Tipo assim, porque a gente... Com medo, né? Assim, Eu te confesso que pra mim também foi. Porque cuidar de... Né, a gente tinha 5 diagnósticos, perdas, a gente sabia que seria desafiador o
pré-natal, mas de gemelar, eu confesso que foi a primeira paciente trombofílica de gemelar que eu conduzi. E a gente viveu várias coisas juntas, né? Então, assim, era um diagnóstico, a gente tratava e no final a gente ainda viveu, eu falo que quase que um relatório de intercorrências. Ainda teve uma colestase e aí as meninas vieram um pouquinho prematuras. Por isso que eu falo que quando o pré-natal ele é bem conduzido, deu para ser revertido tudo. Teve um diagnóstico. Ou então, pelo menos, quando a equipe ele fala para você o que está acontecendo, você tem um diagnóstico, fala, não, é isso que está acontecendo. Pode ser grave, pode não ser, pode... Mas quando te falam que está tudo bem e não está tudo bem, aí que o problema é esse, sabe? E a gente teve vários diagnósticos, mas todos foram bem claros ali. Todos bem claros. E eu lembro também que nas tentativas ainda, a minha mãe, eu estava ali almoçando com a minha mãe falou assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, condições, sabe o que eu fazia? Uma FIV, pra você logo ter gêmeos. Falou? Você acredita? Falou, que isso, mãe? Que isso? Ele falou, que FIV, Mal mãe? sabia ela que um de cada vez ia ser mais seguro. Que FIV, mãe? FIV pra ter gêmeos? Eu lembro até falei que eu tenho trombofilia, mãe, pode... E como foi hoje, assim, com as meninas em casa, ressignificando tanto essas histórias, com esse grupo forte do Telegram, tentando levar informações para as mulheres, tentando levar aí o caminho das pedras. E o que a Luísa passou na sua vida e te trouxe, assim, de transformação? Muita maturidade, ver o mundo, assim, de outra forma mesmo. Por incrível que pareça, ter menos medo. Sabe quando você pensa assim, eu já perdi um filho, o que é o resto do mundo pra mim? Mais nada. Eu dou conta de qualquer coisa, eu dei conta de... Eu perdi minha filha. Qualquer coisa que vier pra mim, Então, assim, menos medo. Eu fui uma pessoa menos medrosa. Depois mais forte, talvez. Forte. Depois da perda da Luísa. Até mais forte para minhas filhas agora, né? Eu dou conta de qualquer coisa. De gêmeos. Eu dou conta das gêmeas. De ser mãe de gêmeas, ele tá ali cuidando no dia a dia. Porque eu já perdi uma filha. Então, a força que a gente ganha ali depois do luto, tem aquele período ali de vulnerabilidade, né? Que a gente acha que não tá valendo mais nada. Sim. Nada. Que a gente acha que a gente não vale nada, mas depois vem uma força muito grande. Muito grande. E viver com as meninas, assim, e gestar um arco-íris, nunca um filho vai substituir o outro, mas você viveu um Dia das Mães com duas meninas sapeca correndo em casa. Mais confortável, um Dia das Mães mais confortável, não é igual, não adianta. Eu lembro, o primeiro Dia das Mães é um dia de muita dor, né? Parece que a gente revive todo aquele dia ali, do último minuto. A gente vai vivendo segundos ali na nossa mente. Tudo vai passando a limpo, né? Tudo aquilo que a gente viveu. E o Dia das Mães com as meninas foi um Dia das Mães mais leve, mais confortável. E uma cura mesmo, né? Uma cura. É uma cura. A gente nunca deixa de imaginar como seria 3 meninas em casa, né? Como seria a Luísa mais velha ali com as meninas, depois as gêmeas, imagina 3 ali mais ou menos próximas, nunca. Eu fico pensando, porque as meninas são muito parecidas, né? Eu fico assim, gente, será que a Luísa também A gente parece? A gente fica pensando muito. E como a Luísa foi com 24 semanas, assim, novinha, então assim, não tinha cabelinho, né? Uhum. Então eu fico pensando, né? Será como que era? Como que ela ia ser? Será que ia ser igual às meninas? Então a gente fica mesmo. E o Júnior, essa história toda? Ele pensa, ele fala, né, que também é pai de menina, assim. E
ele sempre fala da Luísa, ele vive o luto. Ele não é um pai que tenta brecar, não, sabe? Ele vive o luto dele bem. Ele, se for para ele visitar, ele vai, visita mesmo. Eu lembro que na época ele tomou a frente muito, assim, da questão de cuidar, né, da partida dela. Porque, voltando mais uma vez lá naquela questão da despedida, para mim, eu queria que ela fosse, para mim ver ela ali no caixãozinho, no velório, para mim era muito difícil. Então, quando a médica, eu lembro que a médica ali preenchendo a papelada e tudo, que ela comentou que eu achava que ia para estudo, sabe? Que ela falou, não, esse período, essa idade, né, de 24 semanas, ela já tem 600 gramas, vai acontecer o velório e tudo, e é tudo muito rápido, né, porque você, a mesma hora que você dá a entrada na maternidade, você já tem que preparar o velório. E foi o Júnior que tomou a frente disso. E eu pensei, gente, não, tenho certeza que não vai, eu sei que muitas gostam, né, daquele momento de te enterrar, querem, né, fazem aquela questão. No meu caso, eu queria que, não sei se é mais uma vez naquela minha sede do que aconteceu, que eu queria saber o que tinha acontecido. Eu achava que se ela achava que ela tinha alguma síndrome, né, alguma coisa que ela tinha que ir pro estudo. E só que a médica plantonista que já vai atender, eu acho que ela já sabia que era, né, trombofilia mesmo, tanto que foi ela que me deu um toque, minha placenta, né, aquela foto daquela placenta horrível, ela... Mas mandou, né, você vê assim, dentro das possibilidades, ela te acolheu, ela fez, né, a indução do parto, ela mandou placenta para análise, então assim, você foi muito bem assistida na maternidade Essa questão, dentro das possibilidades dela, ela realmente, eu vi que o cuidado dela na questão de ela não precisa de mandar o corpo assim para análise, pode fazer, porque eu acho que ela sabia que era importante essa questão. Né, tá, viver um ritual de despedida, você consegue, de uma certa forma, a Dani Bittar fala muito isso, né? Elaborar, você finaliza um processo para poder elaborar melhor o luto. Você não sente tanta falta aí da foto da Luísa hoje? Isso. Então, assim, ter esses rituais de despedidas, as caixas de memória, enquanto isso é importante para a gente ter esse lugar da Luísa sempre, né? E você fala da Luísa para as meninas? Muito, muito. E assim, assim que elas entenderem melhor, eu vou levar para visitá-la, assim, sabe? Vou contar sempre que ela tem uma irmãzinha mais velha. Isso, trazer a presença dela para sempre na sua vida. É isso. Que bom, né? E é isso, eu acho que assim, o que você falaria de mensagem, de esperança, de toda essa história que a Luísa passou na sua vida? O que fica de mais especial que você gostaria de deixar uma mensagem pra gente? A minha mensagem de esperança, eu sei que tem muitas mães, futuras mães, mulheres que estão correndo atrás do diagnóstico, né? Seja elas que não conseguem ir um positivo, que perderam seus filhos e que estão aí em busca, né, do arco-íris, que o arco-íris não vai substituir o seu filho, mas ele vai trazer, assim, cura, um conforto, e que para não desistirem, que eu sei que a caminhada é cansativa, sim, o medo ele vai estar aí, sim, mas vai com medo mesmo, e que o seu diagnóstico não é sentença, mas que ele vai tem como contornar, e você vai ter o seu arco-íris, sim, né, nos braços, e é maravilhoso, traz um conforto muito grande, e mais uma vez informação, né, para poder, quando necessário, a gente está aqui para isso, alguns com o propósito mais de acolher, outros com o propósito ali de trazer mais informações, mas corra atrás do seu arco-íris, sabe? Corra você atrás do seu arco-íris com as suas informações, porque faz muita diferença.
para poder você não cair ali no diagnóstico mesmo errado. É isso que você falou, é muito importante, né? Assim, por mais que é difícil a gente ter um diagnóstico, e é difícil receber um diagnóstico, né? Mas essa sentença inicial, elaborar, mas que bom que a gente sabe uma causa e vai atrás Às vezes e trata. É mais difícil procurar, às vezes a caminhada do diagnóstico é mais difícil do que você tá ali com um bom protocolo, né? Do que viver um tratamento dele. É isso mesmo. Eu vejo isso todos os dias. Às vezes é mais desgastante do que... Às vezes eu vejo... Eu ainda tive, né, a sorte de ter uma médica ali na primeira porta, já me passar o diagnóstico e já me passar a lista dos exames, mas eu sei que muitas vão em 1, 2, 3, 4, 5 para ouvir não, e no quinto, sexto, te passar os exames. Sim. Sabe? Então, é mais difícil às vezes essa procura, mas não desistam, porque eu sei que é cansativo, mas às vezes viver o protocolo ali, um bom protocolo pré-natal, é mais leve do que o próprio diagnóstico, assim, a própria procura nele. E sempre que a gente fala da entrega de um filho, a gente acaba esbarrando, né, nesse processo funerário, e a gente está aqui então mais uma vez agradecendo o Grupo Zelo por ser o nosso parceiro nesse propósito, porque ele vem muito de encontro ao pensamento do Grupo Colcha, que é levar informação, que é ser acolhedor, que é fazer desse momento de dor mais leve possível, mais sereno, porque as memórias dos nossos filhos são eternas, né? E a dor, em algum momento, ela fica mais leve, mas o amor, ele é eterno, né? É para sempre. E o Zelo é esse grupo tão especial aí, apoiando o nosso trabalho, de poder levar um pouquinho dessas informações, de como acolher essas mulheres, de como ir atrás de um diagnóstico, de como ir com medo mesmo, mas ir em busca do seu arco-íris, viver uma história diferente. Muitas que estão vivendo aí esse momento pode parecer uma dor assim, uma dor avassaladora, que uma dor de morte mesmo até da gente, mas que ela vai ficar um pouco mais leve sim depois, sabe? A dor vai... Você vai vencer. Você vai vencer. Tenham fé, né? Obrigada, meu amor, por estar aqui com a gente, por ter compartilhado a sua história. Grupo Zelo, mais uma vez, obrigada. Grupo Colcha, vamos em frente nesse propósito, que esse trabalho realmente é transformador, né? Quantos anos, doutora? Vai fazer 7, né? 7 anos. 7 anos. E a gente está aí. Trabalho de formiguinha, mas daqui a pouco essa informação vai só crescendo. E que chega não só... A gente fala também que a informação chegue não só na gente como paciente, que tomara que chegue também nos profissionais, né, doutora, na comunidade obstétricas, médicos. Que levar essas informações quebra tabus, seja para qualquer pessoa, profissional que acolhe, o marido que incentiva a tirar foto, a mãe que tem um tempo para despedir, um lugar respeitoso. Então, assim, é muita coisa. Estejam abertos, né? Abertos a essa... Porque às vezes eu sinto que são muito fechados, né? Às vezes a mudanças e não se abrem, porque a gente, como paciente, precisa. Essas mulheres... Falar da morte é difícil, né? Viver esse processo, mas ele é muito mais frequente do que a gente imagina, e a população, as pessoas, os profissionais precisam estar preparados para lidar, né? Esse é o nosso propósito. Obrigada, amor. Obrigada. Bem-vindo. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial:
zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.